Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Bom dia, satisfação em tê-lo aqui no primeiro jornal da Prever FM. Bom dia, Márcio. Prazer, satisfação estar falando com você. Sr. José, essa elevação das taxas de juros, de repente começo de ano, o casal está se programando para fazer um financiamento, realizar o sonho da casa própria, comprar um terreno para construir a casa e, de repente, o aumento, a elevação das taxas de juros. Isso está acontecendo mesmo, Sr. José? Sem dúvida, infelizmente. Não foi só o aumento da taxa de juros nesse ano que trouxe dificuldade para quem quer comprar sua casa própria. Nós já estamos aí, desde agosto do ano passado, notícias divulgadas aí de medidas tomadas pelo governo que criam uma restrição tremenda para as pessoas terem acesso ao financiamento da casa própria. E quais seriam essas restrições, Sr. José? Nós começamos em agosto do ano passado, quando houve um corte no financiamento para imóveis usados, no Minha Casa Minha Vida, que estava financiando até R$350 mil. Imóveis de até R$350 mil, com 20% de entrada. E aí, a partir do dia 19 de agosto, eles cortaram de 350 mil para 270 e aumentaram a entrada de 20% para 50%. Foi uma medida muito forte que trouxe uma dificuldade tremenda para o mercado. Depois, quando nós chegamos em novembro, tivemos a notícia também do corte de financiamento para imóveis de todos os níveis com recursos da caderneta de poupança, onde foi estabelecido o teto de 1,5 milhão, não pode financiar imóveis com recursos da poupança acima desse teto, e depois também com a novidade de que, pelo sistema de amortização constante, o SAC, aquele que a pessoa vai pagando e a prestação vai diminuindo ao longo do tempo, a entrada era 20% e passou a ser 30%. E pela tabela Price, que é o outro tipo de financiamento, a entrada que era 30% passou para 50%. E agora, chegou no dia 2 de janeiro, veio essa novidade aí do aumento na taxa de juros para os financiamentos, com um aumento de até 2 pontos percentuais. E isso daí provoca a exclusão de milhares de pessoas da possibilidade de compra do imóvel, porque a renda familiar não consegue atingir o mínimo necessário exigido pelo banco, porque a renda familiar ela não pode ser comprometida num percentual superior a 30%. Então, um ponto percentual você tira aí a possibilidade de compra de muita gente, que infelizmente vai ficar ainda aí por conta de pagar aluguel, sem a possibilidade de ter sua casa própria. Sr. José, eu não sei como como é que está o mercado imobiliário aqui em Botucatu e região. O senhor provavelmente tem esses números, ou pelo menos uma noção mais aproximada que eu, mas a gente tem visto pelas ruas mais imóveis justamente à venda do que para locação, né? Eu queria saber, diante desse cenário de aumento de taxa, inclusive, né, quais são as recomendações do senhor, principalmente para os donos de imóveis que estão desejando vender os seus imóveis? Nesse momento está difícil, pela falta de recursos. Negócio imobiliário, se não tiver financiamento, não tem negócio, porque sempre exige uma quantia de dinheiro muito grande. Quantia essa que as pessoas não têm disponível. E aí eles necessitam do financiamento. Se nós temos restrição de acesso no financiamento, aí dificulta tudo. As coisas param, né? Porque não tem como desenvolver o negócio. E evidente que placa em imóveis para alugar quase não existe, porque
Imóvel hoje para locação é uma raridade, né? Quem está morando faz de tudo para não entregar e vem aquele outro problema, né? A locação é assim, a pessoa tem lá o contrato de 30 meses, que é a praxe do mercado, 30 meses. Quando faz aniversário de um ano, é aplicado um reajuste que está previsto lá no contrato, né? O índice que tiver previsto vai ser aplicado. Agora, quando termina o contrato, chega no 30º mês, aí aquele reajuste não depende mais do que está no contrato. Aí o reajuste vai ser de acordo com a vontade do proprietário. E normalmente o proprietário está sendo assediado por inúmeras pessoas que estão oferecendo mais do que o inquilino atual. O inquilino está lá pagando R$1.000 e tem um monte de gente aí oferecendo 1.100, 1.200, valores que o locatário atual não consegue suportar, aí ele acaba entregando o imóvel. O proprietário aluga para outro e aquele inquilino vai procurar um imóvel numa outra região da cidade mais barato, normalmente nas periferias. Então é assim, é uma situação muito difícil, não tem incentivo para investidores que queiram investir em imóveis para locação residencial. Quem faz investimento prefere investir em imóveis corporativos, comerciais, galpões logísticos, porque dá uma renda superior ao aluguel para moradia e a legislação é mais favorável ao proprietário e a tributação é a mesma. Então, enquanto nós não tivermos aí algum incentivo que animem os investidores a investir na área de imóveis para locação residencial, nós vamos continuar com essa dificuldade. E tem algum conselho que o Cresce tem procurado dar às pessoas que querem adquirir imóveis nesse momento desafiador? Olha, o que nós recomendamos é que seja feito um trabalho de pesquisa bem refinado. O ideal, a pessoa é leiga no mercado, não conhece, o ideal é ele procurar um corretor e pedir para o corretor ver isso para ele, porque o corretor já tem ideia do banco que está fazendo uma taxa mais barata, um juro mais em conta, para que a pessoa possa ter maior facilidade para entrar. Agora, o grande problema vai ser a questão da comprovação da renda, né? Porque com a taxa de juros elevada como está, a renda da pessoa tem que ser uma renda compatível, senão não consegue fazer negócio. Mas a recomendação, resumindo, é pesquisar o máximo possível para ver se encontra taxas que sejam mais convenientes. Sr. José, com essa elevação das taxas de juros, restrição de financiamento, os conjuntos habitacionais, principalmente Minha Casa Minha Vida, também estão sendo impactados por tudo isso? Olha, no setor de imóveis novos, não. O Minha Casa Minha Vida, imóveis novos, não alterou nada. Continua tendo recursos da mesma forma. Os financiamentos com aquelas taxas de juros que são mais baixas. E a única alteração mesmo foram nos imóveis usados, onde houve o corte no valor do imóvel a ser financiado, e o aumento da entrada, que passou de 20% para 50%. Agora, nos imóveis novos não, continua tudo como estava. E a perspectiva de mercado imobiliário para os próximos meses, aí os primeiros meses, o primeiro semestre, no caso do ano, qual é? Olha, o mercado continua aquecido. Você vê na região de Botucatu, nós tivemos um ano de 2024 excepcionalmente bom, né? Nós tivemos um aumento significativo no acumulado do ano, assim como não só na
venda como também nas locações. E o mercado continua positivo, continua muito forte. Agora nós não temos ainda um prazo de tempo suficiente para analisar essa pressão da taxa de juros, que começou agora esse mês, para ver como vai ser o resultado do mercado. A nossa percepção é de que o mercado continuará crescendo, mas não na velocidade que vinha até 2024. Continua crescendo, mas numa velocidade menor. Sr. José, então qual seria a orientação para quem se programou, para quem encontrou a família no final de ano, nas festas de Natal e passagem de ano, e de repente fala, a gente vai tentar comprar casa, e de repente vem com essa notícia do aumento das taxas de juros, as restrições e tudo mais. Qual seria a melhor orientação para que essas famílias, esse casal, possa se programar para tentar realizar o sonho da casa própria? Olha, para mim a única forma é a pesquisa, para encontrar uma taxa de juros, um banco que esteja praticando uma taxa de juros que seja mais adequada, porque a Caixa Econômica hoje não é mais o banco que tem o juro mais baixo. Temos bancos privados com taxas mais vantajosas do que a Caixa Econômica Federal. Uma outra modalidade, as cartas de consórcio. Existem milhares de cartas de consórcio que foram contempladas e as pessoas não usaram o dinheiro e vendem essas cartas que são contempladas. Então, procurar uma carta de consórcio que possa ter uma prestação que se adeque ao seu orçamento e também o financiamento direto com a construtora. Boa parte das construtoras hoje fazem um financiamento direto, preferem até trabalhar com financiamento próprio do que com bancos. Então, com as construtoras, no financiamento direto, existe até a possibilidade de uma negociação, coisa que não acontece com o banco. É uma forma também de fazer negócio com maior facilidade. Sr. José, a gente gostaria de agradecer imensamente a sua participação aqui no primeiro Jornal da Prevera FM e vamos acioná-lo sempre que possível para tirar qualquer tipo de dúvidas envolvendo o mercado imobiliário e tomara que nós tenhamos, na sua próxima intervenção, boas notícias para a gente passar para o nosso ouvinte. Vamos torcer para isso. Conte comigo, estou sempre à disposição e foi um prazer muito grande falar com vocês. Bom dia, muito obrigado. Você ouviu Primeiro Jornal Prevera FM.